Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos, que aqui nos encontramos nesta tarde, a fim de que possamos colaborarmos com o mundo maior no serviço do bem, nos colocando como servos e instrumentos nesta tarde. Trazemos o abraço amigo de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, a qual nós fazemos parte. Como tema solicitado pela Casa, finalizando a última palestra deste ano, Vivendo com Jesus, que tivera por certa encontros com Jesus, e muitos foram os encontros que aqui passaram, com Nicodemos, com Pedro, com João, com Maria de Nazaré, e tantos outros que passaram pela vida do Cristo. Escolhemos nós um relato que Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos traz a Carta Magna. E esta Carta Magna vai nos levar a vivermos com Jesus. Conta ela, eu vou ler só o início, para que a gente diga assim: o verbo lúcido e poderoso de Jesus acabara de compor a Carta Magna da humanidade ao enunciar o Sermão do Monte no poema das Bem-aventuranças. E ela narra que jamais, em nenhum momento, tivera a humanidade a oportunidade de ouvir tal soneto. A natureza encontrava-se preparada e o cantor, Jesus, aguardava de forma sublime e harmônica para a preleção do monte, instigando aos homens que ali estavam a necessidade das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. E Jesus, de forma tal, começa a desenvolver em si aquela eloquência, levando aos homens que ali se encontravam junto ao mar, naquele monte, a sua Carta Magna, ressaltando para toda a humanidade o código divino e necessário para que os homens pudessem assim colocar em prática em sua vida e vivenciar Jesus. Jesus, porém, naquele momento que estava lúcido, trazendo através do seu magnetismo superior para a humanidade a Carta Magna, ali se encontravam todos os homens, aqueles que já estavam preparados para ouvir a mensagem, aqueles que de forma desiludida ainda não tinha ressonância para as coisas do Espírito. Mas o Mestre segue nessa proposta divina, levando ao homem a oportunidade de refletir acerca de si mesmo, acerca daquilo que estava sendo colocado como máxima naquele instante, para que em derrocada, muitas vezes que falimos, pudéssemos nos soerguer. Jesus estende a mão amiga e solicita a cada um de nós, através desse código divino, a reestruturação da própria humanidade. Porém, Joana de Ângeles também nos diz que muitos foram aqueles que ouviram Jesus, que fitaram seus olhos, mas de que, de alguma forma, muitas vezes, não seguiram. Amélia Rodrigues também, neste livro, ela diz de que aqueles que lá estavam, bebecidos pelo dom divino, saíram reinaugurados para a vida nova. No entanto, alguns decepcionados, porque aguardava que aquele que pudesse ter o papel de liderança pudesse trazer a psicolidade, pudesse trazer a espada e a guerra. E Jesus, de alguma forma, ele trouxera o amor verdadeiro, incitando os homens a amar uns aos outros como ele nos amou. Verdadeiramente, o poema se instala. E naquele instante em que os homens se encontram, ali, frente a frente ao Mestre, saciam, bebem daquela fonte. Redivivos naquele instante e operosos também na sua construção. Ela também narra aqui de que o Mestre diz que a maior escravidão que possuímos ainda é aquela que de forma licenciosa encontra-se nos vícios que ainda possuímos.
É necessário nos libertarmos. É necessário buscarmos a autoavaliação para a nossa autorrealização na promoção do ser. Através simplesmente da nossa renovação de atitudes, para que possamos pensar, e não só pensar, mas agirmos no caminho do bem. Jesus, porém, nada escrevera, nós sabemos. Mas a sua mensagem amiga, ela é tão clara e verdadeira e consistente que milênios se passam, mas a mensagem permanece. Porque ele dissera: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta liberdade, essa verdade que Jesus traz através do Sermão do Monte, quando diz assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão o reino dos céus. Vivenciamos na atualidade um momento em que nós precisamos nos tornarmos pacificadores. Pacificadores de almas que se encontram em desalinhos. Mas para nos tornarmos pacificadores, verdadeiramente temos que fazer o movimento para o processo da paz. E a paz, ela não está em lugar nenhum. Ela está dentro de cada um de nós, quando a exercitamos no processo real da vida, de transformação do ser, através das nossas atitudes para com os nossos semelhantes. Realizando assim a empatia, colocando-se no lugar do outro, entendendo o nosso semelhante mediante as diferenças que nos separam, que sejam de etnia, de credo religioso e de tantas outras coisas. Mas Jesus veio, através do monte, unir aquilo que estava perdido. Ele nos chama a atenção para que, eventualmente, nós possamos entender o nosso compromisso com a verdade. O nosso compromisso para que a gente possa desvencilhar as trevas que ainda nos envolvem para a claridade da luz. Aqueles que se decepcionaram com Jesus, que orgulhosos se encontravam, como Amélia Rodrigues diz aqui, eles estavam ainda voltados para o campo da materialidade. Acreditavam, pois, que um líder só poderia liderar se fosse pela força. E Jesus veio liderar e ser o divisor de águas da humanidade através simplesmente da amorosidade. Ele, de forma ímpar, espetacular, dera o início à humanidade, à era do amor. E nós, o que estamos fazendo? Será que nós estamos colocando de fato a Carta Magna como sendo o código divino para as nossas relações do cotidiano? Será que nós estamos buscando travar conosco constantemente essa luta diária para domar as nossas más inclinações, para que a gente possa vislumbrar a luminosidade que existe em nós? Ou será que ainda estamos tão presos à materialidade que não nos percebemos como espíritos imortais que temos a oportunidade de transcender na escala evolutiva? Aqui o mestre amado narra Amélia Rodrigues, que ela diz de que Jesus queria que o lobo e o cordeiro pudessem beber na mesma fonte, que a pomba e a águia pudessem voar durante o dia de forma a confraternizar-se. E nós, homens, o que fazemos? Nós, muitas vezes, criamos a discórdia, muitas vezes nos afastamos do outro e buscamos, através da maledicência, muitas vezes de forma cruel, levar ao outro uma palavra que não edifica, mas que mata o ser integral. Necessitamos despertarmos para a própria vida e para aquilo que a vida nos oferece, como sendo esta Carta Magna, o nosso ponto de partida para nos soerguermos na estrada da vida
e reacendermos a chama que se encontra em cada um de nós. Tenhamos fé. A fé que o nosso codificador Allan Kardec nos mostra com muita propriedade que precisamos exercitar. A fé raciocinada, que vai colocar frente a frente, lado a lado, tudo aquilo para que a gente possa entender com discernimento e colocarmos isto para a nossa própria vida como sendo a meta pela qual nós precisamos chegar. Lembremos de que o rio, embora saia de uma fonte pequenina, ele percorre trechos que muitas vezes o ferem para desaguar no oceano. E agora, ele vai deixar de ser rio? Não. Ele vai fazer a parte de um todo nesse processo da vida. E assim somos nós, espíritos. Precisamos desembocar na mensagem de Jesus, vivenciarmos o Cristo no nosso cotidiano, de forma tal, no exercício diário, para que a gente possa, junto àqueles que nos rodeiam, que sejam familiares ou aqueles que Jesus coloca de forma oportuna para o nosso crescimento pessoal, que a gente possa fazer a nossa melhor parte. Um espírito amigo recentemente nos dizia: falar de Jesus, muitos falam com eloquência e com muita exatidão, mas é preciso urgentemente vivenciarmos Jesus. E vivenciarmos Jesus significa que é necessário muitas vezes renunciarmos a nós mesmos para irmos ao encontro deste que nos convoca diariamente ao exercício do bem. E viver Jesus significa uma renovação de atitudes, de hábitos, de pensamentos, para que o Mestre Divino possa assim estalar-se junto a nós, para que no exercício da prática a gente possa trabalhar a benevolência, a gente possa trabalhar a indulgência, para que nós possamos trabalharmos o perdão das ofensas e para que a gente possa fazer um movimento na transformação não só apenas do ser encarnado no seu tocante à sua materialidade, mas num todo na sua essência espiritual, para que possamos sermos espíritos melhores no amanhã. E a proposta divina, ela vai mais além, quando nos faculta ainda dizer assim, de que o verbo divino permanecia na acústica da natureza daquele instante. Vejamos, nós não tivemos a oportunidade, e quem sabe tivemos lá naquela época e ainda não estávamos preparados para aquela acústica do som da voz de Jesus, pregando a mensagem das boas-aventuranças. Mas essa mensagem ecoa e milênios se passam e ela se instala a envolver na alma a necessidade desse olhar diferente para o ser, nessa proposta da promoção do outro, na sua condição de ser mais humano, ser mais amigo, ser mais fraterno, não apenas no período que nós estamos vivenciando o natalício do mês de dezembro, mas durante os 365 dias do ano que se passam e que muitas vezes nós, de forma equivocada, voltamos-nos para a materialidade e esquecemos de vislumbrar a luminosidade que se chama Jesus e que nos envolve a alma e que nos leva a essa carta de euforia, como diz Amélia Rodrigues, a carta de euforia que a humanidade necessitava para sair da animalidade que se encontrava, para ascender na escala espiritual. O Verbo se fez presente, instalando em nossos corações essa boa nova, implicando de forma sutil, de forma ímpar e em comum à sua época, porque Jesus claramente entendia e entende a nossa intimidade, sabendo daquilo que somos capazes, daquilo que é necessário para o despertar do ser. É necessário despertarmos, não apenas o despertar do sono físico,
mas é necessário despertar para as coisas do Espírito. Porque se nós dormimos, é por uma necessidade da reposição das energias orgânicas. Mas muitos de nós estamos ainda acomodados. Estamos num sono que nos deixa, muitas vezes, de forma tal a não percebermos a grandiosidade do Cristo. Então, esse despertar, nesta tarde, chegando para a noite, do último dia, da última reunião do ano, desta casa de oração e trabalho, nos leva a refletirmos acerca da nossa própria vivência, do que pode ser feito realmente dentro desse contexto. Amélia diz de que jamais as trevas puderam se instalar, porque aqueles que tiveram a oportunidade disto, ela diz assim, alertar, porque de forma benigna o Cristo trouxera para a humanidade este ensinamento. Este ensinamento que apenas não são letras, mas são apenas gestos, atitudes pela qual tiveram o mestre, mediante aqueles povos simples que ali se encontravam. Mas todos nós estamos na seara do Cristo e aqui no mundo terreno fazendo o nosso plantio. Embora as bem-aventuranças seja a carta magna que direciona o ser para o caminho do bem, nós temos em nossas mãos, de forma tal, algo imprescindível que Deus nos convocou e nos deu, que se chama o livre-arbítrio, que é onde fazemos o processo das nossas próprias escolhas. Viver Jesus é fato, mas viver Jesus nos leva a fazermos esta escolha. E nós, o que estamos de fato escolhendo para nossas vidas? Queremos viver apenas no mundo ou queremos viver com Jesus? E se nós queremos viver com Jesus, precisamos entender de que Ele é manso, é humilde de coração. Poderíamos pensar, mas nós estamos distantes disso. Mas somos convocados. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a meta que é a evolução. E um dia nós também chegaremos a nos tornar espíritos puros. Podem acreditar nisso. Então Jesus, ele dá o passaporte para que o homem possa beber desta fonte fecunda e infinita e possa colocar no exercício do seu cotidiano a sua mensagem, não simplesmente por um ato de fazermos porque é uma obrigação, como algumas pessoas dizem, eu faço porque é obrigação. Não, nós precisamos aprender a amar com o coração, a amar verdadeiramente, porque é desta forma que nós vamos nos impregnar. E aí Jesus ainda diz aqui a Amélia, para ele os adversários reais mais perigosos vivia no íntimo, no imo de cada criatura, e se fazia indispensável a conquistá-los, transformando as más tendências que eram para tornar-se servidores do bem. Então, às vezes, a gente diz, né, que alguém está nos perseguindo, mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos encontrar o que está aqui e arrumar a casa. A casa no sentido espírito imortal que somos. Erradicar de nós aquilo que não nos pertence e que não nos leva a sermos melhores para a conquista de outras situações que vão erguer a nossa alma. Então, nós precisamos ter essa luta diária conosco mesmo. Precisamos esse despertar. E aí, Jesus, ele passa a ser esse divisor de águas, como a Amélia diz, separando as épocas no processo histórico para todas as criaturas. E nesse processo histórico que ele faz essa divisão, nós vemos que há 2 momentos distintos. Um, antes de sua vinda, era um momento
de harmonia e consonância à época, mas que traziam a certa momento da lei de Italião, que era olho por olho e dente por dente. Mas quando Jesus chega ao plano físico, ele dissera com muita propriedade que não viera destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento à lei divina. A lei do homem é uma lei que sofre mutações. A lei divina é imutável. Esta segue o seu curso como um código de regra áurea para toda a humanidade. Então Jesus, ele separa nesse instante o joio do trigo, dando ao homem a percepção da sua própria escolha no refletir acerca daquilo que ele quer para a sua própria vida. Vejamos que nós temos uma oportunidade única nesse instante, vislumbrando a figura do Cristo na percepção de termos lado a lado a figura do Mestre, nos dando a oportunidade de fazermos algo bem melhor. Mahatma Gandhi, ele nos diz o seguinte, que em meio a todos os escritos sacros que existem na humanidade, se todos deixassem de existir, mas apenas o Sermão do Monte permanecesse, a humanidade teria um código de ética moral para poder soerguer-se novamente. Vejamos de que a mensagem cristã trazida pelo Messias é algo que leva o homem não só a sua transformação, como a sua iluminação interior. Então precisamos realmente dessa iluminação. Precisamos entender de que Jesus, ele é claro quando nos convoca a essa transformação. A Amélia também coloca aqui de que ele fala sobre o processo de resignação mediante as leis divinas, que é preciso que o homem entenda qual o processo seletivo da vida, mas que tenha resignação mediante as leis. Leis estas que são as de Deus, que estão inseridas em nossa própria consciência e que nos leva à escolha do melhor no processo individual e coletivo para o bem-estar de toda uma humanidade. Nós somos luzes. Nós podemos transformar o mundo através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, das nossas ações. Mas o Cristo, ele vai permeando estas oportunidades e tentando vivenciarmos conosco, lado a lado, e muitas vezes o seguimos, às vezes nos contagiamos com a sua mensagem, e em algum momento da vida, desfalecidos, nos encontramos e deixamos o Cristo. Mas é necessário de que essa mensagem, ela não seja apenas um momento, mas ela seja uma mensagem que vai nos dar a força, a coragem para prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva. E aí, dentro desse processo evolutivo, nós despertaremos felizes e bem melhores na estrada da própria vida. Eu agora vou fazer uma pergunta para vocês. Sendo a Carta Magna o poema de que Jesus deixara para toda a humanidade, e que é o código moral e cristão para toda a humanidade, o que estamos fazendo desse teor e deste valor, dessa proposta divina? Será que nós estamos claramente colocando em evidência em nossa vida? Será que nós estamos buscando vivermos Jesus? Ou será que ainda estamos naquele processo lento para refletirmos se devemos caminhar com Ele ou não? Vejamos de que cada um terá uma resposta, mas a resposta intimamente que nós damos nos levará a um processo talvez de mudança, para que a gente possa entender o quanto ainda precisamos fazer
para vivermos a mensagem de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E que dissera com muita propriedade que ninguém irá ao Pai, senão por Ele. Então vejamos, e se Ele é este caminho, se Ele é esta verdade, se Ele é esta vida, nós precisamos nos confraternizarmos como irmãos para entendermos que, embora individuais que somos espíritos, formamos uma grande família universal. E essa família universal, ela nos traz, no seu contexto, a necessidade da prática da amorosidade. E aí eu vos pergunto, amar é fácil? Talvez não, mas é necessário o seu exercício. O exercício é necessário para que a gente possa começar, nesse processo lento, a amar. E Jesus, ele vai muito além, porque ele nos convoca também, não só a amar os nossos semelhantes, mas a amar os nossos inimigos. E aí o processo se torna mais difícil e talvez, muitas vezes, a gente não consiga superar. Mas precisamos fazer o caminho. E este caminho, como disser aqui, né? Ele, na mensagem, traduzindo esse código divino para que o homem possa restaurar. E para se restaurar as energias e as forças através da amorosidade, não há outro caminho, a não ser no exercício do bem. Allan Kardec, com muita propriedade, em um capítulo do Evangelho, diz que fora da caridade não há salvação. E a principal caridade que nós podemos fazer um para com os outros é verdadeiramente nos amarmos. Vejamos que estamos celebrando o momento, chegando a a finalização de um ciclo, de um ano do calendário cristão. Porém, este ano que finaliza-se não significa um ponto final, porque outro ciclo se inicia. Outras propostas de serviço surgirão. Outros momentos virão para que a gente possa vivenciar Jesus com mais vontade, com mais coragem, com mais vontade e força para superar as dores da própria alma, colocando-se ao serviço do bem, esquecendo-se muitas vezes de nós mesmos ao serviço do mais necessitado. E quando nós caminhamos dessa forma, tudo surge de forma bem melhorada. Não que as mazelas que a vida nos oferece deixarão de existir. O sofrimento até surge, mas nós teremos naquele exato momento a fortaleza do discernimento e da resignação para suportar a prova. Porque chega Jesus e diz: bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Mas para que a consolação nos chegue, existe uma senha necessária, a caridade. E é necessário que o homem também faça, nesse seu processo de evolução, um movimento de transformação tal, para poder receber do alto os benefícios que a todos nós é colocado a cada dia da nossa própria existência. Vejamos de que é um processo em que nós damos e, ao mesmo tempo, recebemos do mundo maior. Quando nós nos colocamos ao serviço do bem, o mundo maior também nos beneficia de alguma sorte, porque isto verdadeiramente se chama a colheita. Porque a semente fora lançada no Sermão do Monte. E cabe a cada um de nós cultivarmos essa semente sagrada que lá fora lançada através da água viva do Evangelho, fazendo com que a mesma possa germinar, tornar-se árvore frondosa, propiciando as flores e depois os frutos sazonados do bem que colheremos na estrada da vida. A cada um segundo suas obras, dissera o grande amigo incondicional de todas as horas. Verdadeiramente, só temos aquilo que merecemos no momento oportuno. Mas é fato de que o homem pode
modificar o seu próprio destino através das ações que nós realizamos, do movimentar-se que nós realizamos e fazemos. É preciso, neste exato momento, termos esperança, no sentido de esperançar, no sentido que nos leve a esse movimento da busca de algo novo, para sairmos do homem velho em que nos encontramos, para facultar em nós as energias necessárias para um processo evolutivo de forma gradativa, até um dia atingirmos esta luz, que se chama Jesus, que é o grande divisor de águas e que nos convoca constantemente a essa situação. E aí nós vemos como ele vai dizendo no livro, não se preocupem. Eu grifei umas palavras, certo? Então, Jesus dissera também aqui, ele diz assim, o pior escravo, para ele, o pior escravo é aquele que se enclausura nas paixões e nos vícios. E nós sabemos de que nós ainda nos encontramos muitas vezes dessa forma, que depende do cárcere escuro. O homem que pensa, ama e sonha livremente, nunca sofre, diz Amélia aqui, na escravidão, mesmo quando as injunções políticas e guerreiras lhe cerceiam os movimentos que diminuem os direitos. Então, ele fala aqui da necessidade, que a gente possa libertar-se desses vícios, dessa escravidão. Que a gente possa colocar de fato, como ele diz, porque para Jesus não havia morte e sempre a vida em triunfo. Porque a cada momento é um momento distinto de novamente se erguer, de novamente renovar-se. Então essa renovação ela ocorre como os ciclos da própria vida que se encontra na própria natureza em nosso derredor. Então que possamos nós nos renovarmos de energias de força, de coragem e de esperança, para que a gente possa não apenas verbalizar a mensagem de Jesus. Não nos prendemos à letra que é morta, mas ao Espírito que vivifica, e busquemos na autotransformação do ser, sermos espíritos melhores na estrada da vida, nos colocando ao serviço do bem em qualquer parte que sejamos direcionados. Que sejamos como o próprio Mestre Jesus dissera, brilha a vossa luz, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E mediante a essa proposta divina, sabemos de que nós podemos sermos melhores. Não apenas numa data em que nós estamos vivenciando para o início de um novo ano, mas todos os dias. Podemos nos transformar. Podemos colocar este código divino dessa lei, que é a lei de Deus, que se encontra inserida em nossa consciência como meta para a nossa transformação moral. Precisamos nos desarmarmos, que muitas vezes nos encontramos armados uns para com os outros, e verdadeiramente precisamos amar um ao outro. Então muitas vezes nós entramos nessa couraça tão firme, em que a gente não se permite ser amado. Nós não nos permitimos amar o outro. Nós não permitimos abraçar o outro, estender a mão. E é importante isso. É importante que esse ato de refletir acerca dessa própria vida seja um marco para a nossa própria construção. Jesus foi e será sempre aquele que vai nos levar para a conquista maior da plenitude do nosso espírito. A sua exemplificação é um marco. A sua grandiosidade moral é para todos nós um símbolo de pureza, e a Ele somos gratos. A Deus somos gratos pela oportunidade
desse servir. E que nós tenhamos exatamente a conclusão de que a mensagem de Jesus nos leva a repensarmos as nossas próprias vidas. Viver com Jesus implica na nossa transformação do ser. E para transformar-se, nós sabemos de que precisamos fazer muitos movimentos para essa conquista. Não é uma conquista que nós vamos conseguir de um dia para a noite. É um processo lento. Basta termos vontade. A vontade é tudo. A vontade nos levará a essa transformação, que de forma gradativa vamos percebendo. Recordamos agora nesse instante o Santo Agostinho, quando ao deitar-se, todas as vezes buscava no seu íntimo ver o que foi que ele tinha feito de bom naquele dia, o que deixara de fazer para com o seu semelhante, ou se magoar alguém, para que ele pudesse altamente transformar-se. Assim também nós devemos realizar essa autoavaliação de nós mesmos através do dia a dia. Não é apontando os defeitos do outro, não é mostrando de que você é melhor, porque nós não somos melhores, somos iguais perante a Deus. Temos as mesmas oportunidades. Estamos trilhando, talvez não o mesmo caminho, mas temos as mesmas oportunidades. E o caminho se faz não apenas de flores, mas também de espinhos. Mas precisamos nós retirá-los, conquistar um espaço melhor, vivenciarmos um mundo melhor através das nossas próprias ações. O mundo conclama exatamente neste momento um momento de paz. O homem precisa fazer o seu silêncio interior. Precisa silenciar para quê? Através do pensamento, como nos diz Emmanuel, que se prolifera, que exatamente constitui aquilo que somos, possamos pensar no bem, pensar no amor, pensar em atitudes nobres para que a transformação da atmosfera fluídica da Terra possa envolver-se nesse clima de paz. E que, como Jesus dissera, que o homem possa caminhar lentamente, mas sempre para o alto, buscando, através da vivência cristã, um olhar amigo, um olhar fraterno para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que nos buscam, que muitas vezes nem professam a nossa religião, mas não importa com a religião. O importante é fazermos o bem, aquele que Deus coloca em nossa vida naquele real instante. É aquele que é o nosso próximo do momento. É aquele em que nós precisamos desperto, entendermos que é Jesus, voltando novamente e nos conclamando simplesmente a ação para ir e pregai a boa nova. E que a boa nova se instale em nossos lares, através do acolhimento do Evangelho no lar, para que a gente possa trazer Jesus para nossas vidas, um dia na semana, para que a gente possa convocar Jesus na nossa intimidade do ser, na renovação de nossas energias, partindo do processo da nossa casa. Não importa se fazemos sozinho, se tem um amigo, se tem um irmão. O importante é esse convite para que, através daquele momento, Jesus possa novamente estar conosco e permear as nossas vidas e direcionar os nossos passos para a frente e para o alto na construção de um mundo melhor, de um mundo novo. Mas isso implica a vontade de todos nós que aqui fazemos essa assembleia, para que o mundo torne-se um mundo melhor, de paz, luz e amor, hoje, agora e para todo sempre. Então é verdadeiramente esse momento em que nós precisamos reacender a luz da esperança e da fé que temos, para que a gente não possa, simplesmente por qualquer dificuldade que encontramos, esmorecer. Porque Jesus, Ele é
aquele lenitivo pelo qual soergue o homem e nos dá a oportunidade de nos soerguermos na estrada da vida. Então, que nós façamos isso. Que nós busquemos, na figura do Cristo, mentalizarmos a sua mensagem, que é de forma transformadora e, ao mesmo tempo, consoladora. E ele dissera muito antes de partir, de que não nos deixaria órfãos, mas de que traria para todos nós a mensagem do Espírito de verdade, né, que deixaria para todos nós este emanancial divino, que é a doutrina dos Espíritos, que resgata a luz do Evangelho na sua forma primitiva, nos colocando como código áureo a lei de amor, que nos traz o Sermão do Monte e constituindo as suas bem-aventuranças, traduzindo assim a necessidade do despertar para a imortalidade do ser. E todos nós, despertos que estamos, podemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela luz que nos rodeia, pelo pão que nos deste e nos dá. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Agradeço também, Senhor, por aqueles que se encontram necessitados da estrada da vida, que nesse instante auxiliados estão sendo, Senhor, por outras almas amigas. Obrigado, Senhor, por esta casa de oração e trabalho, que nos faculta a oportunidade de vos servir, nos colocando como servos na construção do bem. Obrigado, Senhor, pelo porvir, de um ano que surge e que renova as nossas forças e a nossa fé. Obrigado, Senhor, por tudo, enfim, que nos dás, pelo pão, pela luz e pela paz. Muito obrigado, Senhor.